E internet, Gabriel Sapi aqui, hoje trazendo para vocês o review completo da DYU T1. Essa super bicicleta elétrica dobrável com mais de 50 km de autonomia, velocidade máxima de 25 km por hora, freio a disco nas duas rodas, suspensão no banco, câmbio Shimano. Enfim, eu já vou começar dizendo que eu acho que essa é a bicicleta perfeita para quem quer uma opção muito bacana de mobilidade elétrica citadina, né, para a cidade, que você pode dobrar a bicicleta para andar de metrô, colocar na mala do carro, cabe super fácil, nosso carro não é grande e ela cabe tranquilo. Mas é isso, vamos lá, vamos falar sobre alguns detalhes aqui da DYU T1. Como eu já falei, isso aqui é uma bicicleta feita para a vida na cidade, é para andar no asfalto lisinho, talvez na ciclovia, em calçadas lisinhas, não foi feita para off-road, mas eu passei boa parte da manhã passeando aqui pelo parque da cidade com ela, em vários tipos de trilha, na grama, terra molhada, e ela se saiu muito bem. Então, mesmo não sendo ideal para isso, dá para se divertir bastante com ela off-roading um pouquinho. Vamos começar falando do design dela, que é um negócio que eu adorei. Ela é feita de uma liga de magnésio, então é super leve. Para uma bicicleta elétrica é super leve, ela pesa 22 quilos, é super fácil de carregar. E se vocês prestarem atenção, uma coisa que vocês vão ver, na verdade uma coisa que vocês não vão ver, são as soldas. Não tem nenhuma marca de solda nela. Ela é feita de dois pedaços maciços de magnésio, o que deixa o design dela muito mais minimalista, muito mais elegante, muito mais bonito. As rodas são de 20 polegadas, então não são rodas grandes, né? Isso aqui não é uma mountain bike. Então se você quiser andar em terreno um pouco mais complicado, eu te aconselho a encher o pneu um pouco menos do que está descrito e sugerido aqui nos pneus, porque isso vai te dar um pouco mais de conforto nas trebitações, na hora de andar por paralelepípedo, chão com muitas pedras, coisas assim. Como eu já falei antes, ela tem freio a disco nas duas rodas. Eu nunca tinha usado uma bicicleta com freio a disco. É bem bacana, é bem seguro. Ela vai te ajudar a parar quando você precisar, então dá para confiar nesse aspecto de segurança aqui da bicicleta. Tem aqui um câmbio Shimano de 7 velocidades, então se eventualmente você rodar mais de 50 km e ficar sem bateria, você pode pedalar nela normalmente, e se quiser uma experiência mais leve, baixa a marcha ou aumenta a marcha se quiser um pouco mais de velocidade. O peso máximo sugerido para usar essa bicicleta aqui é de 120 kg e eles aconselham que ela seja usada por pessoas de 1,5 m a 1,90 m. Eu tenho 1,80 m e me sinto super confortável andando nessa bicicleta, mas a Tainá, que tem 1,60 m, fica perfeita aqui. É realmente o tamanho perfeito para ela, mas como eu falei, mesmo eu que sou mais alto consigo ficar confortável aqui. O comprimento dela não me incomoda e ela é alta bastante, então o selim e o guidão são bem confortáveis de usar. E por falar em usar, vamos falar sobre como é viver com essa bicicleta aqui, como é a usabilidade dela. É uma bicicleta elétrica e tem duas formas de usar o motor elétrico dessa bike aqui. A mais legal, que é com assistência de pedal. A primeira coisa que você vai fazer de qualquer forma é apertar esse botão verde aqui por cerca de 5 segundos para ativar o motor, ativar toda a parte elétrica dela. E se você estiver andando à noite, com mais um toque rápido nesse botão, você liga ou desliga o farol. Ela já vem com um farol integrado aqui, que está ligado na bateria. E junto da caixa da bike vem uma luz traseira, que não está ligada diretamente na bateria da bike, mas você pode carregar por USB e tem cerca de 4 a 5 horas de duração a bateria dela, então você tem bastante segurança, né, com luz na frente e atrás. Mas, depois que a sua bike está ligada, você tem duas formas de usá-la. Primeiro, com assistência de pedal, que eu acho que é o mais legal. Assim que você começa a pedalar, o motor engaja, se ativa e começa a te ajudar. Na descrição do site da DYU e conversando com a representante da marca que me enviou essa bike, eles comentaram que é basicamente uma divisão de 50% a 50%. Você faz 50% do esforço e o motor te ajuda com os outros 50%. Mas eu acho que é ainda melhor. Eu diria que esse motor aqui faz pelo menos 60% a 70% do esforço e você só tem que complementar o resto, o que significa que você consegue basicamente usar essa bicicleta o tempo todo na marcha mais pesada, quando você está com o modo elétrico ligado. Eu moro aqui no Porto, tem ladeira para todo lado, e mesmo as ladeiras mais íngremes aqui da região, eu consigo subir na marcha mais pesada por causa da ajuda do motor. E a outra forma de usar essa bike, caso você não queira fazer nenhum esforço, é usando aqui o acelerador. Ele é opcional, você não precisa instalar, a bicicleta pode funcionar só com assistência de pedal, mas eu acho bacana ter essa opção, principalmente para as largadas, para sair do lugar. Digamos que eu estou parado no sinal, esperando o sinal abrir, tem carros do meu lado, então é legal ter a segurança desse arranque rápido para eu conseguir sair ali do lado dos carros e atravessar a rua com um pouco mais de segurança. Ajuda bastante nas subidas também. Então, na maior parte do tempo, é assim que eu uso essa bike. Eu uso o acelerador para dar o impulso inicial e depois que eu já alcancei alguma velocidade, eu começo a pedalar só para manter
aquela velocidade constante. E por falar em velocidade, um dado importante. Aqui na União Europeia tem uma lei que limita esse tipo de veículo elétrico, bicicletas, skates, trotinetes, a 25 km por hora. Então as bicicletas que são vendidas aqui para o mercado europeu vêm com esse bloqueio. Ela não passa de 25 km por hora, mas convenhamos, para uma bicicleta, para que você vai querer ir mais rápido do que isso, né? Com a sua bicicleta normal que não é elétrica, você provavelmente raramente passa de 20 ou 25 por hora, se você for uma pessoa normal. Se você for realmente um ciclista entusiasta e esse é o seu hobby, você tem aquelas bicicletas caríssimas, você provavelmente vai bem mais rápido do que isso, mas para as pessoas normais, 20 a 25 por hora é mais do que o suficiente. A autonomia da bateria da DYU T1 é de até 55 km, então se você não for tão rápido e usar a bike só mesmo com assistência de pedal, você consegue fazer uma distância absurdamente longa, mas se você andar o tempo todo só que usando acelerador, a bicicleta vai usar um pouco mais de bateria e a autonomia vai diminuir. Eu diria que se você usar um misto de assistência de pedal e acelerador, que é como eu uso, você vai ter aí entre 30 e 35 km de autonomia, o que já é muito, mas se você andar um pouquinho mais devagar e usando mais a assistência de pedal do que o acelerador, você consegue se aproximar ou até chegar a esses 50 ou 55 km que a DYU promete. Agora bora falar da facilidade de ter uma bicicleta dobrável. Tem muitos locais aqui nos arredores do porto que são bem bacanas para passear de bicicleta, mas o nosso carro não é grande o bastante para comportar, por exemplo, uma bike normal para mim e uma para Tainá, e são locais longe demais para já ir pedalando. Então teve uma vez que a gente foi em Vila do Conde, que é aqui ao norte de Matosinhos. Nós pegamos o trem até a Vila do Conde, passeamos um pouquinho por lá e voltamos de trem para casa. Mas com uma bike dessa aqui a gente pode ir de carro, com ela no porta-malas, ou ir de trem mesmo, ocupando muito menos espaço no vagão, incomodando menos as pessoas. Enfim, o fato dessa bike aqui ser dobrável vai aumentar muito as nossas possibilidades de passeios por aqui, principalmente agora que a primavera está chegando essa semana, daqui a pouco o verão está aí, mas mesmo no outono e no inverno, porque ela tem resistência à água. Claro que eu não aconselho vocês a usar ela numa chuva torrencial, porque tem uma bateria aqui, mas se tiver uma chuva fraquinha ou simplesmente com a rua molhada, vocês podem ficar bem tranquilos. Por falar em bateria, ela é removível, o que é muito bacana. A última bicicleta elétrica que eu testei não tinha bateria removível, então eu tinha que subir com ela no elevador, levar para casa para carregar. Essa aqui não, eu consigo deixar no nosso depósito na garagem e subir só com a bateria para carregar. Ela tem uma função de segurança bem legal, a bateria é presa por uma chave. Então, se eu quiser tirar a bateria para levar para casa para carregar, eu tenho que usar a chave, destravar e aí sim eu posso retirar. E a propósito, a bateria leva 5 a 6 horas para carregar, o que eu acho excelente. Para um veículo com 55 km de autonomia, você não vai ter que carregar com tanta frequência, deixa carregando durante a noite, está tudo certo. Outra característica legal que eu achei aqui na DYU T1 é que ela tem uma proteção aqui no câmbio, aqui na parte que faz mesmo a mudança das marchas, porque é uma peça móvel, e como você vai estar provavelmente dobrando essa bicicleta, colocando no porta-mala, jogando num canto na sua casa, é bom proteger esse tipo de coisa, né? Câmbio é um mecanismo relativamente delicado e se quebrar, atrapalha bastante sua vida, né? O guidão aqui é bem confortável e essas manoplas de borracha aqui estão super seguras. Tem umas bicicletas que a gente sente que esse negócio começa a soltar, começa a descolar, começa a dançar aqui, mas esse aqui não. É bem seguro mesmo, dá um grip bem legal e me passa bastante segurança. E para dobrar a bike é muito fácil. A gente começa aqui dobrando os pedais, depois liberando essa trava de segurança aqui, a gente pode virar essa alavanca e dobrar a bike dessa forma. A partir daqui ela já pode ficar apoiada no chão porque ela tem um descanso central e aí é só apertar essa outra trava aqui para soltar o guidão e pronto. Já temos aqui um pacote super compacto que cabe na mala de praticamente qualquer carro, mas para deixar ainda menor a gente pode tirar aqui o banco. E para montar também é super rápido, é só fazer tudo na ordem inversa. Vamos travar aqui o banco, virar aqui a bike, travamos aqui essa trava de segurança, levantou o guidão, próxima trava de segurança, depois a gente levanta os pedais e está pronta para usar. E é isso, essa é a DYU T1. Eu queria agradecer a DYU por ter enviado aqui essa bike para a gente testar. Gostei muito da experiência, vai ser uma adição bem legal aqui à nossa frota elétrica, que ainda está pequena, mas vai crescer. Se você quiser checar a DYU T1 ou outros modelos da marca, o site deles está aqui na descrição. Também tem um código de desconto para você usar e pagar um preço ainda mais baixo por essa bike. E se você mora aqui em Portugal e vai comprar uma bike dessa, me chama para a gente dar uma volta.
Obrigado, DIU, vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, curte aqui, porque isso ajuda muito o canal a crescer, atingir mais pessoas e falar mais de veículos elétricos para mais pessoas. Se esse tipo de conteúdo te interessa, considere se inscrever no canal, porque aí você recebe meus vídeos assim que eu postar. Ainda mais se você ligar as notificações. E se você quiser mesmo apoiar o meu trabalho aqui na internet, você pode se tornar um membro do canal, por exemplo, ou comprar os meus produtos digitais. Tem link para tudo aqui na descrição e com isso você vai me ajudar muito no meu objetivo de me dedicar mais aqui ao YouTube e trazer para vocês cada vez mais conteúdo, com cada vez mais qualidade, mais frequência e sempre de graça, beleza? Então, por hoje eu vou ficando por aqui, a gente se fala no próximo. Falou!